Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas e em breve eu vou voltar com o quadro Make Mitos e Lendas nas sextas. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E o caso de hoje, que é um caso gigantesco, que por sinal vai ser dividido em duas partes. A primeira parte hoje na quarta e a segunda já na sexta. Foi uma sugestão de uma seguidora minha chamada Aurora Fenty, que é uma seguidora antiga já. Então muito obrigada, vocês sabem que eu adoro quando vocês mandam sugestões de casos. E eu demorei, mas eu trouxe. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Shanda Sharer nasceu no dia 6 de junho de 1979 em Pineville, no Kentucky, filha de Steve Sharer e Jacqueline Vaughn. Pouco tempo após o seu nascimento, seus pais decidiram ir para Indiana, que era a cidade natal dos dois, pois eles começaram a sentir falta da família e queriam ficar mais próximos deles e também ter esse apoio emocional. Mas não demorou muito até que o casal começasse a ter alguns problemas financeiros, o que acabou gerando algumas discussões e, consequentemente, Steve decidiu pedir o divórcio. E depois de alguns meses, Steve e Jack decidiram tentar novamente, mas o relacionamento só durou mais um ano, até que eles decidiram se divorciar definitivamente, e Jack acabou conseguindo a custódia de suas duas filhas, Shanda, e uma filha que ela teve em um casamento anterior, chamada Paige. Quando Shanda tinha 7 anos de idade, sua mãe acabou se casando novamente, dessa vez com um homem chamado Ronnie, e então a família acabou se mudando para Louisville, na Indiana, e Shanda começou a estudar na St. Paul Catholic School. Shanda Sharer era uma criança extremamente adorável, além de ser extrovertida, amigável e basicamente o tipo de criança que todo pai quer ter. Não é à toa que ela era muito popular em sua escola e todas as crianças queriam ser amigas dela. E além disso, ela participava de quase todos os grupos da escola, como por exemplo, cheerleaders, softball, voleibol, escoteiras e ginásticas, e além disso ela conseguia tirar ótimas notas em todas as matérias. Uma criança multitarefas. Eu não tinha essa habilidade. Infelizmente a relação de Jack e Ronnie só durou 4 anos, porque com o passar do tempo ele começou a se demonstrar ser um cara bem ciumento e abusivo também. Ele reclamava por tudo, ele brigava por tudo, ele criava umas coisas na cabeça dele que não existiam. E após o divórcio, Jack e Shanda se mudaram para New Albany, em Indiana, em 1991, e ali seria o lugar ideal para elas morarem, porque Paige, a irmã mais velha, que agora estava com 19 anos, morava por perto, e o pai de Shanda, Steve, morava na cidade vizinha, em Jeffersonville, com sua nova esposa, Sharon, e as duas filhas dela. E com as mudanças de cidade e também com os divórcios, que é uma coisa extremamente cara, Jacqueline não tinha mais uma condição financeira tão boa assim, então ela não poderia colocar Shanda em uma outra escola privada, então ela matriculou na escola pública Hazelwood Middle School, que era muito maior do que as outras escolas que Shanda havia frequentado anteriormente. E no dia anterior, ao primeiro dia de aula, Shanda estava muito nervosa porque ela nunca tinha estudado em uma escola tão grande e também em uma escola que não precisasse usar uniforme, então pela primeira vez ela tinha que se preocupar com a roupa que ela iria para a escola, além do fato também de que ela queria fazer novas amizades. Mas esse nervosismo não durou muito, porque no primeiro dia ela já fez novas amizades e foi um dia em geral muito incrível. Mas infelizmente isso não durou muito, porque apenas 2 dias depois, Jacqueline recebeu uma ligação do diretor da Hazelwood dizendo que Shanda havia entrado em uma briga com a outra garota e por conta disso ela teria que ficar 1 semana de detenção. E tudo isso começou porque uma das novas amigas de Shanda queria terminar com seu namorado, mas ela não tinha coragem de ir falar com ele e falar, vamos terminar. E ela também tinha que entregar um anel de compromisso, mas ela estava com muito medo de fazer isso, com medo da reação dele. Mas Shanda, que era uma menina que queria muito ajudar os outros, ela ainda estava no processo de fazer novas amizades, ela se ofereceu para fazer isso. Então, logo após o fim da aula, Shanda foi falar com esse menino, que se chamava Nathan, e foi entregar o anel para ele, falar o que estava acontecendo, mas ele não aceitou isso muito bem e falou que ele não ia aceitar coisa nenhuma e que se a namorada dele quisesse terminar com ele, quem teria que fazer isso era ela. Mas Shanda, que não queria voltar pro grupo de amigos e falar que ela não tinha conseguido terminar a missão,
ela continuou insistindo em entregar o anel para Nathan, até que uma menina chamada Amanda Heavrin, que era a prima de Nathan, chegou e começou a confrontar ela, dizendo o que ela estava fazendo e o que ela tinha a ver com aquilo. E enquanto isso, Shanda tentava acalmar a situação, o que acabou piorando tudo, e Amanda empurrou ela no chão e começou a chutá-la, fazendo com que várias crianças se reunissem ao redor delas e começassem a torcer por Amanda, bem estilo filme americano de adolescente. Mas com toda essa comoção, um dos professores viu tudo o que estava acontecendo e levou as duas meninas para a sala do diretor, e foi então que elas receberam a ordem de detenção. Amanda Heavrin, que era 2 anos mais velha, tinha 14 anos de idade e era uma menina bem conhecida na escola, principalmente pelo modo em que ela se vestia, que geralmente eram roupas consideradas mais masculinas, e por ter um cabelo bem curtinho, o que fazia com que muitas pessoas acabassem a confundindo com o menino. Sua mãe havia abandonado a família alguns anos antes, deixando ela e sua irmã mais velha morando com seu pai em uma área pobre da cidade. A Amanda também era lésbica, o que naquela época era tipo um absurdo, maior bafafá, maior fofoca da cidade, mas ela não estava nem aí, ela não se importava com a opinião dos outros, e ela tinha uma namorada chamada Melinda Loveless. E agora eu preciso contar pra vocês a história de Melinda, porque ela é extremamente importante para essa história. Melinda Loveless nasceu em New Albany, Indiana, no dia 28 de outubro de 1975 e era a terceira filha do casal Marjorie e Larry Loveless e tinha uma irmã chamada Michelle. Larry, que havia sido convocado para o exército durante a Guerra do Vietnã, passou a ser tratado como um herói ao retornar para casa, mas sua esposa o descreveu como sendo um pervertido que usava roupas íntimas e maquiagem dela e de sua filha, era incapaz de permanecer monogâmico e tinha uma mistura de ciúme e fascínio ao vê-la tendo relações sexuais com outros homens e mulheres. Larry chegou a trabalhar irregularmente para a ferrovia Southern Railroad após o serviço militar e em 1972 se tornou um oficial no departamento de polícia de New Albany, mas foi demitido após 8 meses quando ele e seu parceiro agrediram um homem que ele achava que estava dormindo com sua esposa. Marjorie trabalhava intermitentemente desde 1974 e quando ambos os pais estavam trabalhando, a família ficava muito bem financeiramente, morando em um subúrbio de classe média alta, em Floyd Knobs. Mesmo assim, Larry não ajudava em praticamente nada, ele só ajudava com a hipoteca da casa, mas todo o resto do seu dinheiro ele gastava em motocicletas, carros e armas de fogo, até que ele teve que pedir falência em 1980. Em 1988, Larry conseguiu um outro emprego como carteiro, mas ele só ficou nesse emprego durante apenas 3 meses, porque ao invés dele entregar as cartas, ele levava para casa e queimava todas as cartas. E durante a maior parte do seu relacionamento, ele tinha um relacionamento aberto com Marjorie, mas pelo que eu entendi, só ele era beneficiado com isso, porque ela não podia fazer nada que ele não permitisse. Como, por exemplo, ele costumava ir em vários bares locais e se apresentava como sendo o namorado de Marjorie e não seu esposo, e dizendo também que era um médico super renomado, que era tudo mentira. E ele também a compartilhava com vários dos seus amigos do trabalho, o que ela achava aquilo nojento, ela odiava tudo aquilo, mas pelo que eu entendi, ela achava que não tinha nenhuma outra opção, porque claramente ela estava em um relacionamento abusivo, tanto que ela chegou a tentar tirar sua vida em diversas ocasiões. E isso começou depois que teve uma festa íntima com vários dos amigos de Larry, em que Marjorie teve que fazer várias coisas que ela não queria. Quando Melinda tinha 9 anos de idade, seu pai forçou sua mãe a participar de uma gangbang, que é basicamente um ato violento dentro de uma gangue. E logo depois, Marjorie tentou se afogar e fez uma greve de sexo por 1 mês, até que Larry a abusou sexualmente enquanto suas filhas assistiam. No verão de 1986, depois que ela não o deixou ir para casa com 2 mulheres que conheceu em um bar, Larry a espancou com tanta força que ela foi hospitalizada e ele foi condenado por agressão. E por 2 anos, começando quando Melinda tinha 5 anos de idade, a família estava profundamente envolvida com a Igreja Batista de Graceland, onde Larry e Marjorie se confessaram de todos os seus pecados e renunciaram também a beber e dançar enquanto eram membros da igreja. E enquanto Larry era um pregador leigo batista, Marjorie passou a ser uma enfermeira de uma escola. E mais tarde a igreja providenciou que Melinda fosse colocada em um quarto de um motel com um homem de 50 anos de idade para participar de um exorcismo, o que eu achei bem esquisito.
E nesse meio tempo, Larry tinha se tornado um conselheiro matrimonial na igreja onde ele frequentava, mas não demorou muito até que ele começasse a ter uma reputação de que ele estava assediando as mulheres, a ponto de tentar abusar uma delas, e depois disso, Larry e Marjorie saíram da igreja e voltaram para seus hábitos de antigamente. A extensão do abuso de Larry com suas filhas e outras crianças não é clara. Vários depoimentos judiciais alegaram que ele acariciou Michelle quando era criança, molestou a irmã de 13 anos de Marjorie no início do casamento, molestou a prima das meninas, chamada Teddy, de 10 até os seus 14 anos, embora Melinda sempre negou que isso tenha acontecido com ela. No entanto, Larry dormiu na cama de Melinda até os seus 14 anos de idade, que foi quando ele abandonou a família. Em novembro de 1990, Larry foi pego por Marjorie espionando Melinda e um amigo. Eu não sei exatamente o que eles estavam fazendo, mas isso deixou Marjorie com muita raiva, a ponto dela não conseguir se segurar. Então ela pegou uma faca, esfaqueou Larry e ele foi levado para o hospital. Logo em seguida, Marjorie tentou novamente tirar sua vida e suas filhas tiveram que ligar para as autoridades. E após o incidente, Larry pediu o divórcio e se mudou para Avon Park, na Flórida. O que fez com que Melinda se sentisse muito mal, porque de alguma forma ela era muito próxima de seu pai, e quando ele se mudou, ele se casou novamente e cortou todo o contato que ele tinha com ela. Marjorie mais tarde tentou reerguer sua vida e ela então começou a trabalhar como enfermeira em um hospital, e então conheceu um homem chamado Mike, com quem ela se casou, e rapidamente a situação financeira da família melhorou muito, e Melinda agora tinha seu próprio quarto e basicamente tudo que ela quisesse, mas ela ainda não permitia que Mike conhecesse ela direito, porque ela achava que ele estava ocupando o lugar de seu pai. No começo, a família achava que seu relacionamento com Amanda era apenas de amizade, mas eventualmente ela se assumiu lésbica para sua mãe, que não viu problema nenhum com isso, mas infelizmente as crianças na escola não aceitavam muito bem. Porém, em momento nenhum isso atrapalhou o relacionamento das meninas ou afetou a demonstração de afeto que elas tinham uma pela outra. Inicialmente, Amanda dizia para Melinda que ela não suportava a Shanda e que odiava essa menina, mas não demorou muito para que elas se tornassem amigas e deixassem as diferenças de lado, o que Melinda odiou porque ela era muito ciumenta, vocês vão entender mais pra frente, chegando ao ponto dela chegar atrasada propositalmente na escola para que ela fosse colocada na detenção, para que dessa forma ela conseguisse ver o quão próximas Amanda e Shanda estavam. E elas estavam bem próximas. Naquele mesmo dia, Melinda proibiu Amanda de conversar com Shanda, o que obviamente ela não fez, então elas passaram a se comunicar com cartas. A mãe de Shanda, Jacqueline, não gostava muito da amizade das duas por conta da briga que elas tiveram no começo, mas como Shanda disse que Amanda era muito importante para ela e basicamente a única amiga que ela tinha na nova escola, sua mãe permitiu que elas continuassem com a amizade, mas continuou prestando atenção. Mas alguns dias depois, Jacqueline, que estava chegando em casa do trabalho, viu Shanda sentada na frente de casa com uma pessoa, mas essa pessoa do nada levantou e saiu correndo, fazendo com que Jacqueline ficasse chateada, porque Shanda não tinha permissão para levar pessoas para casa quando ela estava sozinha, pelo fato dela ter apenas 12 anos de idade, e pelo fato de a pessoa ter saído correndo, que dava a entender que elas estavam escondendo alguma coisa. E quando Jacqueline perguntou quem que tinha saído correndo, Shanda chamou por Amanda, então ela saiu de trás dos arbustos e basicamente foi assim que elas conheceram. Mas mesmo assim, Jacqueline disse que não tinha problema nenhum elas se verem, elas poderiam continuar sendo amigas, mas que sempre que elas fossem se encontrar sozinhas, tinha que ter algum adulto na casa. No dia 13 de setembro de 1991, Amanda escreveu uma carta para Shanda pedindo desculpa, pelo primeiro dia onde ela tinha batido nela, e até se ofereceu para ensinar luta a Shanda para caso ela precisasse se defender alguma vez, e também perguntou se Shanda gostava de garotas. A partir disso, o relacionamento das meninas começou a se desenvolver bem rápido, e Amanda continuava mandando cartas para Shanda e perguntando também se ela estava interessada ou não, mas não se sabe se algum dia ela chegou a responder ou se ela só meio que ignorava e falava outra coisa. Ainda em setembro, Amanda fez 15 anos de idade e Shanda ainda estava com 12 anos. E Shanda acabou dormindo na casa de Amanda, acho que para comemorar o aniversário dela, não sei exatamente. Mas através de uma carta que elas trocaram, deu a entender que elas tiveram relações sexuais naquele mesmo dia.
Mas Shanda chegou a confidenciar a uma amiga que morava perto da casa de seu pai que Amanda tinha dito que elas duas eram lésbicas, mas que ela não sabia disso, que provavelmente ela era bi porque ela gostava mais de meninos do que de meninas. E nesse ponto, Melinda, que por sinal ainda estava namorando a Amanda, resolveu entrar na brincadeira enviando uma carta para Shanda dizendo que ela não precisava ter medo dela e que ela só não gostava e não queria que as meninas se encontrassem sem que ela estivesse por perto. E também perguntou por que elas não poderiam ser amigas, afinal porque Amanda também só queria ser amiga dela porque ela tinha uma namorada que amava muito. Mas nem Amanda nem Shanda levaram essa carta muito a sério, elas basicamente ignoraram e continuaram a se ver normalmente como estava acontecendo antes, chegando ao ponto de Amanda convidar Shanda para que elas fossem ao baile juntas, que por sinal era na mesma escola onde Melinda estudava, mas aparentemente Melinda não iria para esse baile porque ela não gostava desse tipo de evento, então iria sair para beber com uma amiga. Acontece que no dia do baile, Melinda, que estava com uma amiga chamada Carrie, estava bebendo muito, até que chegou um ponto que ela ficou bem bêbada e começou a dizer que amava Amanda, que não queria perder Amanda e que ela era o amor da vida dela. Então ela pediu para que Carrie a levasse até o baile e então elas ficaram no estacionamento esperando todo mundo sair porque já tinha acabado, até que ela viu o que ela realmente estava com medo de que tivesse acontecido, que era Shanda e Amanda juntas no baile. Então ela ficou enfurecida, saiu do carro e deu um tapa na cara de Amanda. E após esse incidente, Melinda e Amanda disseram que iam tentar se resolver e tentar dar mais uma chance para o relacionamento delas. Mas pouco tempo depois, Amanda voltou a falar e a flertar com Shanda. E ao invés dela simplesmente falar que não estava mais interessada e que queria terminar, ela ficava pulando de uma para outra, até que Melinda não aguentou mais e terminou tudo. Mas isso fez com que ela entrasse em depressão, e essa depressão só melhorou quando a sua irmã apresentou uma amiga para ela, chamada Carrie Pope, que é uma Carrie diferente da amiga de Melinda que eu falei mais cedo. Acontece que Melinda só começou a namorar Carrie porque ela queria fazer ciúmes em Amanda, o que funcionou. Então, enquanto Amanda mandava cartas de amor para Shanda, ela fazia ligações ameaçadoras para Carrie. E isso deixou Melinda extremamente feliz, fazendo com que elas voltassem mais uma vez para ver se o relacionamento dava certo. Mas o padrão continuou exatamente igual. Amanda não demorou muito até que voltasse a mandar cartas para Shanda e dizia que tinha muito medo de terminar com Melinda porque não sabia o que ela seria capaz de fazer. E também disse para Shanda que elas tinham que manter o seu relacionamento em segredo, porque se Melinda descobrisse, ela iria matar Shanda. Um tempo depois, Amanda descobriu que Shanda estava conversando, virando amiga de dois meninos da sala. Então ela foi tirar satisfação com Shanda através de uma carta. E ela basicamente se tornou Melinda 2.0 porque ela estava tão possessiva quanto, sendo que esse comportamento ela odiava, mas estava reproduzindo do mesmo jeito. Em um dia, Melinda e Amanda decidiram faltar à aula, então o pai de Amanda, Jerry, recebeu um telefonema da escola informando o que tinha acontecido e ele ligou para a mãe de Shanda, Jacqueline, para ver se as meninas estavam juntas, mas Shanda estava na aula normal e foi então que sua mãe decidiu proibir que ela continuasse andando com Amanda, porque ela claramente não era um bom exemplo para sua filha. Mas infelizmente ela esqueceu de avisar ao pai de Shanda, Steve e sua esposa Sharon dessa decisão e até convidaram a Amanda para ir para um festival com eles. Acontece que nesse festival alguém viu as meninas juntas e falou para Melinda, que disse que Shanda iria pagar por isso e que ela estava arruinando a vida dela. Mas a amiga que contou que tinha visto as duas juntas disse que não era culpa de Shanda e sim de Amanda, afinal ela quem estava mentindo. E em seguida criaram um plano onde iriam buscar Amanda em casa enquanto Melinda se escondia no banco traseiro e de lá iriam para algum lugar isolado para poderem bater em Amanda e assim ensinar ela uma lição. Mas na noite onde tudo isso aconteceria, Melinda e suas amigas beberam muito e acabaram se distraindo. E quando chegaram na casa de Amanda, ela já estava dormindo e não atendeu a porta. Ao longo dos meses, Steve e Sharon começaram a perceber que o comportamento de Shanda estava mudando muito. Até a forma que ela se vestia. Antes ela se vestia com roupas bem meigas e bem femininas. E então ela passou a se vestir com roupas extremamente largas. Além de que ela nem se importava mais em passar horas se arrumando e arrumando o cabelo, que era uma coisa que ela fazia e adorava fazer. E nem estava mais interessada em participar do time de basquete, que pouco tempo antes era uma coisa que ela estava muito animada.
Ela também não fazia questão de fazer nada, ela não queria conversar com ninguém, ela não queria ficar perto das pessoas. Ela basicamente chegava na casa do pai e ia direto pro quarto, onde ficava o dia inteiro trancada. Até que Jacqueline, um dia que estava arrumando o quarto de Shanda, encontrou uma carta de Amanda, onde ela ensinava a Shanda a forjar a assinatura da mãe. E ela tinha feito isso em um dia que ela recebeu uma outra detenção, para que sua mãe não colocasse ela de castigo ou algo do tipo. E quando Jacqueline ligou para a escola, ela percebeu que a situação estava muito pior do que ela imaginava e que Shanda estava praticamente perdendo em todas as matérias e que ela tinha usado a assinatura da mãe em todos os avisos da escola. Jacqueline então sentou com Shanda para conversar e perguntar o que estava acontecendo, por que ela tinha feito isso, por que ela estava mentindo. E Shanda rapidamente pediu desculpas e também admitiu que ainda estava andando com a Amanda e que ainda era amiga dela. E isso porque ela estava com medo. E quando a mãe dela perguntou por que ela estava com medo, ela disse que tinham algumas meninas na escola que se ela estivesse sozinha iriam bater nela. Então Jacqueline perguntou o nome dessas meninas e Shanda disse que era Melinda Loveless e suas amigas. E essa foi a primeira vez que a mãe de Shanda soube sobre a existência de Melinda. Até então, ela nunca tinha ouvido falar nesse nome. E eu imagino o choque de Jacqueline em descobrir que o problema não era apenas Amanda, mas também essa outra menina que ela nunca tinha ouvido falar, chamada Melinda. A partir dessa conversa, Jacqueline contratou um tutor para que fosse até sua casa 3 vezes por semana para que pudesse recuperar as notas de Shanda e falou que era para ela parar de falar com Amanda, e dessa vez ela realmente obedeceu. Mas Amanda não recebeu essa notícia muito bem, porque ela passou a ligar literalmente todos os dias para a casa de Shanda, mudando a sua voz, para ver se dessa forma a Jacqueline passava o telefone para ela, e quando isso não funcionava, ela pedia para que outras amigas dela ligassem. Shanda passou a recuperar suas notas e ter a sua personalidade de volta, mas em um certo dia, Jacqueline encontrou uma carta que Shanda tinha escrito para Amanda, dizendo que a amava, que sempre sentiria sua falta e que sentiria a falta do seu toque. Essa carta foi escrita atrás de uma foto de Shanda, mas na hora em que ela colocou na caixa de correio, ela não sabia que tinha que colocar um selo, e por isso a carta retornou para sua casa. E imediatamente após encontrar essa carta, Jacqueline ligou para Steve, o pai de Shanda, e contou sobre toda a situação e o que realmente estava acontecendo. Nesse ponto, Shanda estava na casa do pai e ouviu ele conversando com a mãe e foi ligando os pontos até descobrir o que eles estavam conversando. E em um ato de tentar fazer um controle de danos, ela disse a Sharon que tinha escrito uma carta para uma amiga e que tinha feito uma brincadeira, mas achava que sua mãe não iria acreditar nela. Eles então foram todos para a casa de Jacqueline para que eles conversassem, para ver realmente o que estava acontecendo. Mas Shanda ficava dizendo que era mentira, que era tudo uma brincadeira e que ela nunca tinha tido nada com a Amanda. E claramente durante essa conversa eles perceberam que ela estava bem confusa com toda essa situação. No dia seguinte, Jacqueline e Steve decidiram que tirariam Shanda da Hazelwood Middle School e a colocariam na Our Lady of Perpetual Help School, que era uma escola católica em New Albany, e Steve até passou a ajudar mais financeiramente para que ela ficasse na escola privada. Mas Amanda ainda continuou correndo atrás, ainda mandava cartas para Shanda e começou a escrever nas cartas que agora ela precisaria ainda mais dela porque ela estava sozinha em uma escola onde não conhecia ninguém. Então elas marcaram de se ver e combinaram um plano onde Shanda e seu primo, que ainda estudava na Hazelwood, iriam juntos para o baile da escola e que lá ela e Amanda se veriam. Porém, quando Shanda chegou na escola, ela percebeu que Melinda tinha descoberto todo o plano e que estava junto com Amanda e ainda fez Amanda falar que ela não queria nada com ela. E foram embora. No dia 26 de novembro do mesmo ano, 1991, Melinda escreveu uma carta para Amanda dizendo que estava com muita raiva dela e que queria a Shanda morta. E em dezembro, enquanto Jerry, o pai de Amanda, arrumava o quarto dela, ele encontrou todas as cartas que Melinda tinha enviado para sua filha e ele ficou bem chocado com a natureza sexual delas, visto que ele não sabia que Amanda era lésbica, porque ela dizia a ele que tinha um namorado e ele já havia lhe perguntado se ela era ou não, e ela disse que não. Então ele entrou em contato com o oficial de justiça juvenil do condado, que proibiu legalmente que Melinda entrasse em contato ou chegasse perto de Amanda, e que se ela fizesse isso, ela seria acusada de assédio. O maior problema de tudo isso foi que Melinda não ficou com raiva nem de Jerry, nem de Amanda.
Ela ficou com raiva de Shanda, dizendo que queria vê-la morta e fora de vista, chegando ao ponto de perguntar para as pessoas se eles sabiam como esconder um corpo. O mais surreal de tudo isso é que Shanda literalmente não queria mais nada a ver com Amanda depois da noite do baile. Ela estava criando uma vida completamente nova, ela estava fazendo novas amizades, estava participando do time de basquete e estava até namorando um menino. Mas mesmo assim, Amanda não entendia ou não queria ver, porque ela continuava ligando para a casa de Shanda ou perguntando todos os dias para o primo de Shanda que estudava na Hazelwood como ela estava ou sobre as informações pessoais de sua vida, já que Shanda não contava mais nada para ela, porque claramente ela não queria ter esse relacionamento mais, era muito drama e ela não sabia como lidar com tudo isso, porque ela só tinha 12 anos de idade. Na noite do dia 10 de janeiro de 1992, Melinda Loveless fez todo um plano e se reuniu com 3 amigas para se vingarem de Shanda. Elas eram Lori Tackett, de 17 anos, Hope Rippey e Toni Lawrence, ambas de 15 anos, e nenhuma delas, exceto Melinda, conhecia ou sabia da existência de Shanda Sharer. Então agora eu vou contar para vocês a história dessas 3 meninas, para a gente entender um pouco quem são elas e até mesmo como que elas chegaram nesse plano e aceitaram participar. Mary Lorraine Tackett, mais conhecida como Larry Tackett, nasceu no dia 5 de outubro de 1974 em Madison, na Indiana. Sua mãe, Peggy, era uma cristã pentecostal fundamentalista, que pelo que eu entendi é quando uma pessoa acredita em uma interpretação literal da Bíblia. E seu pai, George, era um operário que tinha 2 condenações por crimes na década de 60, e ela também tinha um irmão mais novo chamado Bobby. De acordo com Lori, ela foi molestada pelo menos 2 vezes quando era criança, quando tinha 5 e 12 anos de idade. Peggy não permitia que Lori usasse maquiagem para ir para a escola, que usasse joias ou até mesmo que usasse calças e shorts. Ela também se livrou da televisão que a família tinha em casa e só permitia que fossem tocadas músicas da igreja. Mas com o tempo, Lori passou a se rebelar com todas essas restrições e passou a usar saias curtas e calças jeans, sempre escondido de sua mãe. Mas em maio de 1989, sua mãe descobriu que ela estava vestindo calças jeans para ir para a escola. E após uma briga bem feia, Peggy estrangulou Lori com tanta agressividade que os paramédicos tiveram que ser chamados para ressuscitá-la. E assistentes sociais passaram a fazer visitas não anunciadas na casa dos Tacketts para garantir que o abuso infantil tivesse parado. Por se sentir julgada pela religião tradicional, Lori buscou aceitação no ocultismo e em 2 irmãos chamados Larry e Terry Leatherberry, quando ela tinha 15 anos de idade. Ela começou a pintar o cabelo, vestia-se toda de preto e passava muito tempo aprendendo magias e tentando lançar feitiços sobre as pessoas que ela sentia que a haviam prejudicado de alguma forma. Ela também começou uma obsessão por fogo e começou a carregar uma faca que afirmava ser para proteção contra outros estudantes que a acusavam de ser skinhead. E Lori contava às pessoas que estava possuída por várias entidades diferentes, incluindo uma antiga vampira chamada Diana. Em 1991, ela acabou indo para uma ala psiquiátrica de um hospital após tentar tirar sua vida, e ela então foi diagnosticada com transtorno de borderline e pouco tempo depois abandonou a escola, e logo em seguida ela começou a namorar uma menina chamada Danielle, mas ao mesmo tempo ela estava namorando um outro menino, e quando esse menino descobriu, ele terminou, obviamente, porque eles não tinham um relacionamento aberto, e então Lori pegou um carro e tentou atropelá-lo. Um tempo depois, Danielle teve que mudar de cidade com sua família, e então Lori decidiu passar um tempo em Nova York com um de seus primos, mas esse primo namorava um cara, e eles terminaram, e eles dividiam um apartamento, então ele teve que voltar para Indiana, e Lori voltou junto, o que ela não gostou muito, porque em Nova York ela tinha se sentido muito mais aceita por todos, e não estava sendo tão julgada quanto ela era na Indiana. Assim que voltou para casa, ela voltou a andar com Larry e Terry, mas na mesma época eles estavam se mudando para New Albany e até chamou Lori para ir com eles, porque era uma cidade muito mais receptiva com o estilo de vida que eles tinham. E Lori ficaria na casa de uma amiga deles chamada Crystal, mas como Lori tinha brigado com seus pais e eles meio que tinham largado ela de mão, porque eles tentavam ajudar, mas ela nunca realmente mudava, ela não tinha como ir para New Albany, mas Crystal falou que uma amiga dela chamada Carrie Pope, que era ex-namorada de Melinda, poderia dar essa carona para ela. Agora, em uma nova cidade, com um novo grupo de amigos, Lori começou a experimentar todos os tipos de drogas,
Mas com o tempo ela ficou sem dinheiro e teve que voltar para Madison, para a casa de seus pais, em novembro de 1991. E ela recebeu bastante apoio do pai, que até lhe comprou um carro para que ela pudesse procurar um emprego e fazer parte da comunidade. Ela passou também a utilizar o seu carro para visitar New Albany sempre que pudesse para visitar seus amigos. Mas com o tempo, até o seu grupo de amigos passou a achar que ela era muito obscura, pois vivia falando de assassinato e pessoas mortas, e até mesmo dizia que tinha muita vontade de matar alguém, porque isso lhe traria notoriedade. O que obviamente fez com que Carrie e os Leatherberry começassem a se afastar dela, e mais uma vez, Lori estava sozinha. E foi então que ela começou a se aproximar de Melinda Loveless. E de acordo com Melinda, Lori era a pessoa perfeita para ajudar nela no plano de matar Shanda. E no dia 8 de janeiro de 1992, Melinda e Lori se encontraram com mais duas meninas para que elas falassem sobre o plano contra Shanda. E uma dessas meninas era Hope Rippey, que conhecia Lori desde o ensino fundamental. Hope Anna Rippey também nasceu em Madison em junho de 1976. Seu pai, Carl Rippey, era engenheiro em uma usina de energia e ele e a mãe de Hope, Gloria Rippey, se divorciaram em fevereiro de 1984, fazendo com que ela se mudasse para Quincy, em Michigan, com sua mãe e os irmãos. 3 anos depois, Gloria e Carl voltaram a ficar juntos e a família voltou para Madison. E mesmo com seus pais prometendo que nunca mais brigariam na frente das crianças, não foi isso que realmente aconteceu, e os irmãos mais velhos de Hope também começaram a brigar entre si com bastante frequência. Antes do ensino médio, Hope era uma ótima aluna, ela era atlética e participava da banda da escola, e ela tinha um talento natural para música, especialmente piano. Mas infelizmente, quando ela estava na 9ª série, ela percebeu que estar na banda da escola não era considerado legal. O que era considerado legal era usar drogas e fazer sexo. E então, no intuito de se tornar mais popular, ela começou a andar com Lori Tackett. E foi quando ela começou a entrar nesse mundo e passou a usar muitas drogas. E os pais de Hope não aprovavam essa amizade, por motivos claros, e tentavam direcioná-la a amizades que eles consideravam mais aceitáveis, como por exemplo Toni Lawrence, que era uma amiga de Hope desde o jardim de infância. Toni Lawrence nasceu em fevereiro de 1996 e, juntamente com suas duas irmãs mais velhas e seus pais, morava em um bairro de classe média que ficava a apenas alguns quarteirões da casa de Hope. Toni era uma menina quieta e estudiosa que amava passar o seu tempo livre escrevendo poesias. No começo, todos os seus colegas de classe a adoravam, mas infelizmente em 1991, enquanto estava na casa de uma amiga, ela foi abusada sexualmente por um menino de sua escola e rapidamente isso se espalhou pela escola inteira. E o mais triste de tudo isso foi que todo mundo se virou contra ela e passaram a defender o menino. Isso acabou fazendo com que Toni entrasse em depressão e recorresse a Lori Tackett e Hope Rippey. Mas não demorou muito até que Toni percebesse que o estilo de vida de Lori era completamente diferente do estilo de vida dela, porque ela era muito obscura. Então ela começou a se afastar e passou a ver Lori apenas quando ela visitava Hope. E na noite onde tudo aconteceu, as meninas falaram para Toni que elas iriam para um show. Então ela não fazia a menor ideia do que realmente iria acontecer naquela noite. E aparentemente Hope sabia, porque as meninas haviam contado para ela. E uma forma de convencer Toni a ir pro show, visto que Lori estava lá e ela não gostava de Lori, foi dizer que lá teriam vários meninos bonitos. E dessa forma, Toni começou a se interessar e ficou animada para ir. Ela até pediu permissão para os pais, mas eles falaram que não, porque elas só tinham 15 anos e elas não poderiam ir para um show sozinhas, sem acompanhamento de um adulto. Mas nesse ponto, Toni já estava extremamente interessada pelo show, queria muito ir para ver os meninos bonitinhos. E então ela ligou para uma amiga dela e pediu para que ela desse cobertura, dizendo que ela iria dormir na casa dela e que elas iriam fazer uma festa de pijama, então caso os pais dela ligassem, ela teria um álibi. No dia desse suposto show, Lori e Hope buscaram Toni no estacionamento da escola e até esse momento ela realmente não sabia o que aconteceria naquela noite. E ela só foi descobrir quando as meninas já estavam chegando em New Albany para buscar Melinda. E as meninas falaram que iriam matar uma outra menina, mas Toni não acreditou porque Lori sempre falava muitas coisas sobre assassinato, sobre corpos. Então ela achou que era mais um dos absurdos que Lori falava, mas que ela nunca fazia nada. No caminho, elas pararam para buscar Melinda e foram em direção a um lugar que as pessoas chamavam de Castelo das Bruxas,
que era basicamente onde ficavam as ruínas de uma grande mansão com vista para o rio Ohio, em Utica, na Indiana. Tinha uma lenda sobre esse lugar que dizia que um coven de bruxas havia ocupado essa mansão, mas os moradores da cidade decidiram queimar o local com as bruxas dentro, fazendo com que passasse a ser um lugar mal assombrado. Melinda disse que o plano era elas irem até a casa do pai de Shanda, que era onde ela ficava nos fins de semana, e que ela iria se esconder no banco de trás com cobertor, enquanto Tony e Hope iriam convencer Shanda a se encontrar com Amanda em um outro local. Quando Tony e Hope bateram na porta de Shanda, ela atendeu e não entendeu nada, porque ela nunca tinha visto aquelas duas meninas na vida dela. Mas então Hope disse que elas eram amigas de Amanda e que Amanda precisava desesperadamente falar com Shanda. Mas Shanda disse que ela não estava afim e que também teria um compromisso, um aniversário que tinha na vizinhança, e ela estava se arrumando para isso. Mas Hope continuou insistindo, falando que Amanda estava desesperada e precisava urgentemente falar com ela, e que era um assunto extremamente importante, fazendo com que Shanda começasse a se interessar e pediu para que elas voltassem por volta da meia-noite, que seria o horário que ela já estaria em casa, e então ela conversaria com Amanda. Quando o pai de Shanda perguntou quem estava na porta, ela disse que eram apenas algumas amigas da escola, chamando ela para ir para o shopping, porque ela tinha sido proibida de falar com Amanda, então ela não poderia falar que Amanda queria conversar com ela. E mais tarde, quando Shanda e uma amiga sua chamada Michelle chegaram em sua casa, ela até perguntou se Michelle poderia dormir ali, porém Shanda havia chegado 30 minutos mais tarde do que ela deveria, então seu pai falou que não, mas que elas poderiam ficar comendo pizza na cozinha enquanto esperavam pela mãe de Michelle. E logo em seguida ele foi dormir, mas antes lembrou a Shanda que na manhã seguinte teriam algumas reformas na casa, então ela deveria dormir cedo porque ela não poderia dormir até muito tarde por conta do barulho. E ela disse que amava ele e ele disse de volta. E essa seria a última coisa que ele diria para sua filha de 12 anos de idade. Quando as meninas pararam na casa de Shanda, Michelle já havia ido para casa. E dessa vez quem foi até a porta foi Lori e Hope, pois Tony tinha se recusado a participar disso. E pouco tempo depois, Shanda entrou no carro, se sentando entre Hope e Tony. E Lori foi para o banco de trás para que pudesse manter Melinda escondida. E assim que elas começaram a dirigir o carro, Lori começou a fazer um monte de perguntas para Shanda, perguntando como era o relacionamento dela com Amanda, se ela ainda conversava com Amanda e diversas outras perguntas, sempre nesse estilo, até que Melinda saiu do banco de trás e pressionou uma faca no pescoço de Shanda, o que fez com que ela entrasse em desespero e não entendesse nada do que estava acontecendo e pedisse para que elas deixassem ela embora e que faria qualquer coisa que Melinda pedisse. Mas Melinda também começou a fazer várias perguntas sobre Amanda e perguntou se ela e Shanda haviam tido relações sexuais. E Shanda disse que sim, mas essa não era a resposta que Melinda estava esperando. E mesmo durante todo o caminho, Shanda pedindo para que elas não a machucassem, que a deixassem embora, elas continuaram com o plano até chegarem ao Castelo das Bruxas. E é isso, gente, essa foi a primeira parte do caso de Shanda Sharer, e realmente foi mais contando toda a história de todas as pessoas envolvidas. E na segunda parte do caso, que vai ser na sexta, às 6 horas, eu vou contar pra vocês tudo sobre o crime e também sobre o julgamento das meninas. Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos ou lendas, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso, até sexta!